Irmãos, abram as suas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo de número 28. Primeiro Samuel, capítulo 28. Diz assim: sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos a peleja para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi: por isso te terei por guarda da minha pessoa para sempre. E Samuel já estava morto, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus, e vieram e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel, e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor. Porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou, vestiu outras roupas, e foi ele com 2 homens. E de noite chegaram à mulher e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faças subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazeres morrer? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faze-me subir a Samuel. E vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei disse: não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. Ele disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado, e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão, e o tem dado ao teu próximo, a Davi.
como tu não deste ouvidos à voz do Senhor e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Imediatamente Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher a Saul, e vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: eis que a tua criada deu ouvidos à tua voz, e pus a minha vida na minha mão, e ouvi as palavras que disseste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e porei um bocado de pão diante de ti, e come para que tenhas forças para te pôres a caminho. Porém, ele o recusou e disse: não comerei. Porém, os seus criados e a mulher o constrangeram, e deu ouvidos à sua voz, e levantou-se do chão e se assentou sobre uma cama. E tinha a mulher em casa um bezerro cevado, e se apressou e o matou, e tomou farinha e o amassou, e a cozeu em polvos ázimos, e os trouxe diante de Saul e de seus criados, e comeram. Depois levantou-se e partiram naquela mesma noite. Amém, queridos? Eu entendo que aqui nós estamos num período negro de Israel, espiritualmente negro. Por quê? Porque é um período em que o rei, pela sua arrogância, pela sua vaidade, havia se afastado de Deus, e Deus virou as costas para Davi, para Saul, perdão. E Samuel, profeta, aquele que falava em nome de Deus, também se calou para com o rei. E por isso o povo naquela época vivia um momento espiritualmente muito difícil, porque Deus havia se calado naquele período. E exatamente no momento em que os filisteus começaram novamente a se acampar para guerrear contra o povo de Israel. E nesse momento, a gente vê logo nos primeiros versículos que Davi, fugindo de Saul, ele foi ali estar sob a guarda, sob a proteção do rei dos filisteus, que era Aquis. E Aquis então estava forçando Davi a acompanhá-lo nesta guerra. E Davi, a princípio, confiando na providência de Deus, porque foi uma situação muito difícil ali que Davi se encontrava, porque se ele negasse acompanhar o rei dos filisteus, ele sabia que ele e os seus guerreiros estariam em dificuldade. Ele aceitou, confiando ali na providência de Deus. E a gente vai perceber que no capítulo de número 29, Deus realmente atua ali, livrando Davi dessa situação. Mas o que é que acontece? Os filisteus estão acampados ali em Sunem, que é no Vale do Armagedon, próximo ali ao Vale do Armagedon, em Israel, e uma quantidade muito grande de soldados. E quando Saul vê o exército dos filisteus, o que ele sente? Ele sente medo, ele estremece. Uma situação em que a gente começa a perceber que realmente Saul estava muito distante de Deus. Porque quando nós estamos distantes de Deus, irmãos, o medo nos domina. Nós perdemos a confiança em nós mesmos, porque quando nós estamos com Deus, nós sabemos que Deus está na condução da nossa vida e no controle de todas as situações e circunstâncias que nós enfrentamos. E muitas vezes, quando nós estamos realmente distantes de Deus, todos os problemas da nossa vida, eles se agigantam diante de nós. E foi exatamente isso que Saul, ao olhar aquele exército enorme, ele começa a tremer, a sentir medo. E uma outra situação que nos leva a pensar é que quando nós começamos a buscar a Deus, nós estamos distantes de Deus, o medo nos domina, nós queremos voltar a ter
novamente um diálogo com Deus, e Deus está em silêncio. E quando nós não ouvimos a resposta de Deus, nós temos uma tendência muito grande de nós buscarmos outras alternativas que sejam desagradáveis a Deus. É exatamente essa situação que nós encontramos aqui, porque pela desobediência de Saul, Deus virou as costas para Saul. Pela sua arrogância, pela sua vaidade, Deus se afastou do reino na pessoa de Saul. E ele então, ele vai buscar uma alternativa desagradável ao Senhor. E é sobre isso, irmãos, que nós queremos pensar nessa manhã. Por que nós queremos pensar nessa manhã? Porque muitas vezes nós estamos na igreja, nós estamos em comunhão com Cristo, mas começamos a nos afastar aos poucos de Cristo. E é interessante a gente observar que Saul é um exemplo para nós, porque na medida em que nós começamos a nos afastar de Deus e o pecado começa a dominar o nosso coração, existe uma tendência muito grande de nós nos aprofundarmos cada dia, cada momento mais no pecado, porque é agradável a nós. E quando nós não nos arrependemos dessa caminhada que nós iniciamos ao nos afastar de Deus, a tendência é a morte, a desgraça, a destruição da nossa vida de um modo geral. Nós vemos, por exemplo, o filho pródigo. O filho pródigo, ele estava caminhando nesse sentido. E ele então chegou ao fundo do poço, como Saul chegou ali ao fundo do poço espiritual. O filho pródigo também chegou ao fundo do poço na sua caminhada enquanto pessoa. Mas a diferença entre Saul e o filho pródigo é que o filho pródigo, ele teve a consciência e ele passou a refletir que havia uma possibilidade dele voltar, de se arrepender de voltar à casa do pai. E Saul não. Saul, pela sua própria arrogância, mesmo que ele tenha buscado a Deus, o seu coração não era um coração de Deus. Por que nós sabemos isso? Porque ele buscou o caminho onde Deus havia proibido as pessoas, seu povo Israel, de buscar. Ele buscou a necromancia quando ele não ouviu a voz de Deus. Ele buscou a necromancia. Ali em Deuteronômio capítulo 18, versículos 9 a 14, a gente vai ver que Deus havia proibido essa prática. E ali diz: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Então Saul, ele simplesmente, distante de Deus, ele continua na sua caminhada, buscando aí alternativas que foram abominação a Deus, que foram desagradáveis a Deus. Qual foi a consequência disso? A morte de Saul. Vejam aí, em 1 Crônicas, capítulo 10, versículos 13 e 14, Primeiro Crônicas, capítulo 10, versículos 13 e 14, diz assim: assim morreu Saul, por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor, e por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então veja, diante de toda essa situação, nós queremos pensar, irmãos, pela nossa caminhada. Nós sabemos que muitos de nós vivem à margem da palavra. Muitos de nós vivem ainda no pecado.
E nós precisamos refletir sobre as consequências da nossa caminhada à margem da palavra de Deus. Para quê? Para que nós venhamos a nos arrepender e para que nós venhamos a voltar novamente a caminhar debaixo da obediência da palavra de Deus. E a primeira coisa que nós queremos pensar aqui é sobre essa questão do silêncio de Deus. Porque Saul, ele consulta o Senhor. Ele está em pecado, está em desobediência, a sua vaidade cada vez mais, o seu ego cada vez maior, e ele vai ali consultar ao Senhor, não porque ele queria voltar a ter uma comunhão, intimidade com Deus, não porque queria ter novamente andar com Deus, em obediência a Deus, mas porque ele sentiu medo, e ele buscou ao Senhor para resolver aquela situação, e Deus se calou. Nós precisamos pensar sobre o silêncio de Deus, que acontece conosco muitas vezes. Nós oramos e não ouvimos uma resposta de Deus. O silêncio de Deus, o que é que representa para nós? Muitas vezes, irmãos, nós precisamos entender que o silêncio de Deus é porque o tempo de Deus ainda não é chegado. Nós precisamos ter a paciência, nós precisamos ser perseverantes diante de situações como essa, para esperar o tempo de Deus. Vejam que Isaac esperou por Rebeca, a gravidez de Rebeca durante 20 anos. Mas ele sabia que debaixo daquela distância de tempo, existia uma promessa de Deus. E quando nós temos uma promessa de Deus, estamos debaixo da promessa de Deus, nós podemos esperar no Senhor, porque Ele vai cumprir com a sua promessa. O tempo passa, os anos vão passando na nossa vida, e a gente tem que esperar, saber ter paciência, porque Deus vai cumprir com a sua promessa para conosco. Diferente de Abraão, pai de Isaac. Ele estava debaixo de uma promessa, e ele não soube esperar. Nós sabemos as consequências de quando muitas vezes nós estamos aguardando que o Senhor cumpra a sua promessa e não vem, nós tomamos aí uma alternativa humana para resolver aquela situação. Abraão é um exemplo de que nós precisamos andar com paciência, esperando o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é o tempo perfeito para o cumprimento das suas promessas. Uma outra coisa é quando o nosso pedido ele contraria a palavra de Deus. Se aquilo que nós estamos pedindo ao Senhor é algo que está contrário à palavra de Deus, e aí é a grande questão de que nós estamos muitas vezes em pecado, ou nós queremos alguma coisa para o nosso benefício próprio, Deus não vai atender. Vejam que Davi, quando ele teve o seu adultério com Batseba, Deus havia dito que o filho daquela relação haveria de morrer. Davi então vai, passou uma semana orando, jejuando e pedindo ao Senhor que o filho não morresse. E ele estava pedindo algo que Deus já havia dito, a palavra de Deus já havia sido proferida, de que aquela criança haveria de morrer. E ele orou, ele jejuou, ele se deitava no chão pedindo ao Senhor pelo seu filho, mas o Senhor simplesmente se calou diante do pedido de Davi. Muitas vezes é assim, queremos quebrar, queremos fugir da palavra de Deus, queremos pedir algo que seja contrário à palavra de Deus. A resposta aqui, irmãos, sempre será, nesse sentido aí, o silêncio de Deus. Ou então, quando nós estamos vivendo completamente debaixo da desobediência a Deus, e aí se entra nesse completo declínio espiritual de Saul, quando ele estava vivendo ali em completa distância de Deus, distanciamento de Deus, e ele então, Deus ali se cala diante do pedido de Saul. E se a gente for pensar um pouco na vida de Saul, irmãos, a gente vai ver que Saul teve toda a oportunidade da vida de ser um grande homem, de ser um grande rei, de que a sua família pudesse se eternizar no reinado ali em Israel, porque quando ele foi ali escolhido por Deus para ser rei de Israel, ele
recebeu ali o Espírito Santo de Deus, ele passou a profetizar. No início da sua reinado, ele estava consultando ao Senhor, mas logo depois ele se encheu, ele se envaideceu, o seu orgulho distanciou de Deus. Então o declínio dele foi completo e a sua queda ali foi completa. Existem duas coisas, portanto, que nós precisamos entender no silêncio de Deus. A primeira, como eu falei, é saber esperar o tempo de Deus, perseverar com paciência, esperando na promessa do Senhor. E a segunda é procurar entender que se há algum motivo na nossa vida que possa estar atrapalhando ou dificultando a nossa comunhão com Deus, nós precisamos, irmãos, fazer como o filho pródigo. Nós precisamos nos arrepender para voltar a ter comunhão com Deus e assim receber do Senhor, aquilo que nós estamos precisando. No Salmo de número 51, versículo número 17, o salmista diz assim, para que a gente entenda que é tempo de reflexão e arrependimento dos nossos atos praticados. O salmista diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então é dessa forma, humildemente, contrito diante de Deus, arrependido, o espírito quebrantado diante do Senhor, que nós vamos então voltar a ter essa comunhão com Deus e ouvir a voz de Deus que nós estamos precisando ouvir. A segunda coisa que nós olhamos aqui nesse texto, que nós precisamos também refletir sobre isso, é sobre essa sentença de morte que caiu sobre Saul. Quantas vezes, irmãos, você já se sentiu diante de uma intensa tribulação na sua vida? Quantas vezes você se sentiu cansado porque a vida não tem sido fácil? Tribulações, circunstâncias difíceis que nós enfrentamos. E eu sei que existem momentos da nossa vida que é muito desesperador. Sei porque todos nós passamos por isso. Eu sei que há momentos da nossa vida que é muito angustiante, que a pressão é muito grande sobre nós. E o medo então passa a ser o nosso maior companheiro e incrivelmente o nosso maior inimigo nessa caminhada. O medo das circunstâncias, das lutas, das dificuldades difíceis que nós enfrentamos. E muitas vezes, diante dessas situações, irmãos, há aquela sensação de nós estarmos sós. Não sei se vocês já passaram por isso, mas nas lutas, quando nós estamos em situações mais difíceis da nossa vida, nós achamos que nós estamos caminhando sozinhos. E Deus nos abandonou. E Deus nos deixou. Eu tenho para mim que Saul, ele sentiu exatamente isso. Deus já havia dito, ele se sentiu só. Ele se sentiu abandonado. E quando a gente se sente só, irmãos, abandonados, significa que o nosso coração está vazio de Deus. Porque por mais que a gente esteja só como pessoa humana, nós nunca estaremos sós quando nós andamos com Deus, porque Ele está conosco todos os dias, nos acompanhando nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. Saul se sentiu só. E quando a gente se sente só, do jeito que ele se sentiu abandonado por Deus, ele então procurou uma alternativa, e a alternativa que procurou foi a pior possível. Você sabe por quê? Porque ele se associou ao diabo. O homem que começou espiritualmente cheio do Espírito, chega ao fundo do poço espiritual porque não encontrou resposta de Deus. Ele agora se associa ao inimigo de Deus. Ele se associa ao diabo.
Como disse ali o Senhor em Deuteronômio capítulo 18, no versículo 12, a necromancia é uma prática diabólica e abominável por Deus. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus nos lança diante de ti. Espiritismo, macumba, todas essas práticas que buscam alternativas e são abomináveis a Deus, são práticas diabólicas. E Saul então se associa com o diabo. E o pior de tudo, irmãos, é que nesse momento de abandono espiritual de Saul, ele não encontra ninguém na sua caminhada, porque espiritualmente Israel estava vivendo exatamente esse declínio espiritual. Ele não encontra ninguém que possa fazer com que ele mude a sua caminhada. Quando ele se vê sozinho, que ele fala aos seus servos para que busquem uma necromante, uma feiticeira, os seus servos simplesmente se alinharam a ele. Seus servos simplesmente apoiaram a iniciativa de Saul. Vejam aí no versículo número 7, capítulo 28. Então disse Saul aos seus criados: buscai uma mulher que tenha um espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Os servos não chamaram a atenção, não exortaram Saul, mas apoiaram Saul na sua caminhada, o erro que ele estava ali se conduzindo. Irmãos, é interessante porque muitas vezes nós estamos no erro e nós nos associamos a pessoas que simplesmente apoiam o nosso erro. Simplesmente para as pessoas que, em vez de nos exortar, de mostrar o caminho correto, de pelo menos confrontar com o erro, nós nos associamos a pessoas que dizem: não, é por aí mesmo, vamos seguir por aqui porque isso é certo. Como nós, muitas vezes, irmãos, nós perdemos a oportunidade de voltarmos a ter uma comunhão com Deus, porque pessoas que nos cercam, pessoas que nós buscamos para dar o apoio que nós precisamos, são pessoas que não têm uma visão espiritual, uma comunhão com Deus, que nos conduzem a potencializar o erro da nossa caminhada. Naquele momento ali que Saul vai falar com a feiticeira, irmãos, é o diabo que se levanta. Porque existe várias interpretações sobre esse texto, várias interpretações. Mas existe uma interpretação que é dos pais da igreja, e essa interpretação dos pais da igreja é a interpretação mais aceita entre os teólogos que estudam esse texto aqui. A interpretação dos pais da igreja é que o demônio ele tomou a forma de Samuel e apareceu a Saul, tanto é que ele entendeu que ali era Samuel. E esta é uma interpretação mais aceita, porque ali em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, o apóstolo Paulo diz que Satanás se transfigura em anjo de luz. E foi isso que ele fez ali naquele momento para enganar Samuel. O distanciamento, irmãos, de Deus nos faz muitas vezes sermos enganados dessa forma, em acreditar em anjo de luz, Satanás revestidos de anjo de luz. Para quê? Para nos enganar e para nos levar ao precipício. E nesse momento Saul, ele decretou a sua própria sentença de morte, como nós vimos ali em 1 Crônicas capítulo 10, versículos 13 e 14, que diz que também porque interrogaram e consultaram uma necromante e não ao Senhor, e por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé, que consultou uma necromante. Eis aí a sentença de morte.
E, irmãos, como Satanás ele é sutil. Como Satanás é sutil. Não se engane não, irmãos. Satanás, ele é a quarta potência do mundo. Quarta potência do mundo. Porque as três primeiras potências é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é a Trindade. A quarta potência do mundo é Satanás. E ele é sutil. Me espanta aqui a forma como Satanás agiu e enganou Saul. Porque quantas e quantas vezes, irmão, nós estamos olhando e nós não estamos percebendo ali diante de nós não estamos tendo discernimento diante de nós de que ali está Satanás revestido no Espírito de luz. Ele foi tão sutil, que ele foi o próprio acusador de Saul. É interessante quando a gente olha o texto, porque a gente vai ver assim, Satanás está dizendo, é isso mesmo que você quer? É isso mesmo que você deseja? Por quê? Porque o pecado nos leva a, quando nós praticamos, nós temos que ter a responsabilidade sobre o pecado. Nós somos responsáveis pelos atos que nós praticamos. E Satanás ali, ele diz assim, você sabe o que você está pedindo? É isso mesmo que você quer? Ele vai dizer assim, é isso que eu quero. E Satanás então ali faz, vamos dizer assim, a aliança com Saul naquele momento. Vejam aí, irmãos, em Samuel capítulo 28, versículos 16 a 18. Então disse Samuel, o texto está dizendo então de Samuel porque ele estava conversando com Saul, e Saul entende ali que era Samuel, não porque se fosse realmente Samuel. E aqui diz, por que pois a mim me perguntas? Então diz assim, você sabe realmente com quem você está falando? Você quer mesmo saber de mim as coisas que você está buscando? Visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo, porque o Senhor faz para contigo como por meu intermédio, ele te dissera, tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi, como tu não destes ouvidos à voz do Senhor e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. Além dele questionar e dizer assim, olha, é isso que você quer, porque você foi realmente abandonado por Deus, e esse Deus que te abandonou é aquele que no furor da sua ira, olha a expressão que Satanás usa aqui, para que ele realmente ali fosse conquistado, né, por aquilo. É como se naquele momento ali, Satanás estivesse dizendo a Eva, não é bem assim o que Deus te disse, né? E aqui ele diz assim, Deus no furor da tua ira, da sua ira, né? No furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor se fez hoje isto. Amigos, irmãos, eu tenho um amigo, já não vejo já há muito tempo, mas esse amigo ele perdeu uma filha de 12 anos de idade. Ela suicidou-se. Naquelas brincadeiras de criança, tinha aí um movimento de adolescentes, se vestir de preto, não sei o que, havia ali uma questão de mandar que os adolescentes naquela época se suicidassem. Tinha um acordo aí entre eles, né? E ela toma chuvinho. E ela vai para o hospital, mas ela chegou lá, não deu mais para salvar a vida dela. E ele, um dia estava no supermercado, e eu me encontrei com ele no supermercado. Ele era católico e me perguntou sobre essas questões do espiritismo. E ele então
disse que a mulher dele estava frequentando o centro espírita porque a filha dele estava falando com ela. E eu expliquei para ele toda a questão bíblica sobre esse assunto, mas logo depois eu soube que tanto ela como ele estavam frequentando o centro espírita. Sutileza de Satanás, que se faz passar pelas pessoas, até a voz é parecida e as pessoas acreditam. Quando nós estamos passando, irmãos, por lutas difíceis na vida, nós abrimos uma brecha espiritual para que Satanás possa chegar junto da gente. E que nós estamos nessa brecha permitindo a sua ação, e muitas vezes, quando nós caímos no laço, já é tarde demais para se levantar. Nós precisamos entender que o apelo dele é muito grande. Nós precisamos entender que o diabo se disfarça daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente quer. Quando a gente está vendo, é porque o nosso coração está desejando ver aquilo que a gente quer e de ouvir aquilo que a gente quer ouvir. E aí já é tarde demais para se levantar. Portanto, o que eu quero dizer para vocês: resista ao diabo e ele fugirá de vós, porque ele está ao seu derredor, doido para lhe tragar. Resista a ele e ele fugirá de vós. Eu quero encerrar, irmãos. Eu quero encerrar porque o final é trágico. Uma vez que Satanás ele tomou espiritualmente a pessoa de Saul, ele agora derruba emocionalmente e agora ele derruba fisicamente. Porque Satanás ele não se satisfaz apenas com a questão espiritual, mas ele quer que você realmente caia por terra, tanto no seu aspecto emocional como no seu aspecto físico. E Saul, quando terminou aquela sessão, vocês sabem o que aconteceu? Ele simplesmente diz aqui o texto que ele desmaiou, que ele esmoreceu, e ele se entregou àquela situação. É isso que acontece muitas vezes, irmãos. As pessoas se entregam às circunstâncias, se entregam e não conseguem mais lutar, se sentem fracas espiritualmente, fracas emocionalmente, fracas fisicamente, não se alimentam, se escondem, se trancam no quarto. E é isso que Satanás quer: destruir. Ele veio para matar, roubar e destruir. É isso que ele quer. E nós não podemos deixar, queridos, que isso aconteça conosco. Se estamos vivendo à margem do Evangelho, nós precisamos voltar aos trilhos. Nós precisamos voltar a Deus como filho próprio. Nós precisamos voltar a ter comunhão com o Senhor. Eu vejo nesse texto um homem que teve todas as oportunidades da vida de ser um grande homem, cheio do Espírito, em comunhão com Deus, mas se entregou à sua vaidade, à sua arrogância, se distanciou de Deus, chegou no fundo do poço espiritual, se associou ao inimigo de Deus, ao inimigo das nossas almas, e ali ele caiu, não só espiritualmente, mas ele se entregou fisicamente e se entregou emocionalmente. Não deixe, queridos, que isso aconteça com você, que você chegue ao fundo do poço, mas procure voltar a Deus e não alternativas que desagradam a Deus. Venha ao Senhor, em comunhão com o Senhor, por meio da pessoa de Jesus Cristo. Amém?